Fala Easy Brewers, meu nome é Fabrício Búrigo e conforme prometido eu vou gravar um videozinho para vocês de como a gente regula um moinho e qual que é a melhor regulagem para ter uma melhor moagem. Uma coisa interessante é entender um pouquinho sobre os grãos, né? Os grãos de malte, eles têm os importados, esse aqui é um malte alemão, ele tem em torno de 3 milímetros, 3,5 milímetros de espessura, né? E uma das regras bacanas para a gente começar para fazer a aproximação aqui da regulagem é entre 50% e 80% desse número, para poder regular a distância entre os rolos. Dá uma mostradinha aqui e desce, ó. Então imagina que o grão vai entrar, então a gente quer que ele entre deitado e quebre o grão. Então uma boa aproximação para a gente começar seria uma moedinha de 5 centavos. Tá? A moedinha de 5 centavos tem aproximadamente 1,5 milímetro, 1,6 milímetro de espessura, então a gente vai começar a regular por ele. Então a gente regulou aqui, já previamente, antes de começar a gravar. Então ele passa uma moedinha de 5 centavos. Vamos ver como é que vai se comportar essa moagem. Deixa eu dar uma limpada aqui, que aqui já tinha uma resíduo de uma outra moagem. Eu olhando aqui de cima, eu acho que vai ficar grosso, mas vamos ver o que vai acontecer. Outra dica bacana é a velocidade de moagem. Eu recomendo vocês terem essa furadeira da Bosch, que ela tem uma regulagem aqui, ó, de velocidade, aqui mais rápida e aqui mais lenta. Eu vou colocar a segunda mais lenta para ver o que acontece. Então vamos ver como é que ficou a moagem de uma moedinha de 5 centavos. O que eu tenho que procurar? Procurar manter palha preservada e evitar que tenha muito grão inteiro. É óbvio que na classificação do malte vai ter um grão ou outro menor do que o padrão. Isso é previsto até em norma. Mas aqui você vê que tem um grãozinho aqui que talvez estaria inteiro, mas ele está quebrado já, ó. Então eu descartaria esse. Esse aqui parecia que estava inteiro, mas não está. Esse aqui está um pouquinho quebrado, vamos ver. Mas ele está aberto. Então isso eu diria que é uma moagem grossa. Poderia até ser um pouquinho mais fina, para a gente conseguir uma eficiência melhor, já que a gente não tem agitador no nosso sistema caseiro. Olha só, um grãozinho bem pequenininho aqui, ó, bem menor do que o padrão, quer ver? Olha só um outro padrão aqui, né? Outra coisa que influencia também na moagem é a friabilidade dos grãos. Se o grão é muito friável, ou seja, ele é muito esfarelento, ele vai tender a virar mais farinha. Quando você está desconfiado que o teu grão é muito friável, vale a pena dar uma molhada no grão antes de moer. Dá só uma umedecida, um susto assim, bem rápido, e logo em seguida já botar para moer. Então essa é uma moagem que eu considero boa, mas eu moeria um pouquinho mais fino, sabendo que o nosso fundo falso aí tem 0,8 milímetros, e se a gente conseguir deixar um pouquinho mais o conteúdo do grão aqui, né, os açúcares mais em pó, eu vou conseguir uma eficiência melhor na abraçagem e eu vou conseguir fazer a abraçagem até mais rápida, né? Eu vou conseguir uma eficiência melhor, mais rápido. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou dar mais uma... Vou tirar esses grãos daqui. Eu acho que vai faltar... Então veio um pouquinho mais de malte aqui, no instante. Então eu vou dar mais uma apertadinha de leve. Então eu afrouxo as borboletinhas aqui que travam e vou aqui no sentido do mais fino, então é o sentido anti-horário. Dá um pouquinho de volta aqui, um pouquinho de volta aqui, eu acho que já é suficiente. Vamos ver se ele vai passar a moedinha.
Tá quase passando, ó. Se forçar passa, ó. Ih, trancou. Ah, outro detalhe, é a mesma moeda de 10 centavos, é a mesma espessura, tá? Vamos lá, vamos tirar essa moedinha daqui. Vamos moer. Vamos lá, vamos analisar então. A gente tem ainda, continua com bastante palha preservada, né? Olha só, as palhas estão bem preservadas. E eu já começo a ter um pouco mais de grão exposto aqui, ó, de grão moído. O conteúdo dos grãos aqui em maior quantidade. Então eu arrisco a dizer que essa moagem aqui é a ideal.